Vamos a Aracaju, em Sergipe, para uma entrevista com a doutora Denise Leal Fontes Albano Leopoldo. Doutora, a proposta aqui do tema é o que é uma CPI e por que o governo atual, o governo Lula, o governo do PT, não quer a CPI do dia 8 de janeiro. O que é uma CPI, doutora Denise? Então, é a sigla da Comissão Parlamentar de Inquérito. Seria como que um grupo de parlamentares atuando como uma espécie de polícia investigativa. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela é instalada a partir de 1/3 das assinaturas dos membros de uma das casas legislativas, então 171 assinaturas no mínimo, que corresponde a 1/3 se a CPI for instalada no âmbito da Câmara Federal, ou 27 assinaturas, que corresponde a 1/3, que seria o caso da CPI instalada no âmbito do Senado. É também importante registrar que as assembleias legislativas e a Câmara de Vereadores também podem ter suas próprias comissões parlamentares de inquérito. Precisa haver um fato claro, definido, a ser investigado. Então, não se pode instaurar uma CPI para investigar questões abstratas, muito abertas, precisa ser um fato determinado. E também é necessário que essa CPI tenha um tempo delimitado. Na Câmara, é previsto o prazo de 120 dias, prorrogável por mais 60 dias, totalizando no máximo 180 dias, o que daria cerca de metade de um ano. No Senado não há previsão de prazo específico, diz apenas que ela tem que se encerrar naquela legislatura, ou seja, na legislatura que tem um mandato de 4 anos. A comissão é um instrumento da minoria, por isso que só é exigido 1/3. E cumpre essa função que também é de competência das casas legislativas, que é exatamente de investigar regularidade, investigar eventuais ilegalidades que ocorram na administração pública ou mesmo questões extremamente relevantes. Vou citar aqui alguns casos de CPIs emblemáticas. Tivemos a CPI da exploração sexual infanto-juvenil, que inclusive descobriu aí o envolvimento de poderosos, até de parlamentares, em esquemas de abuso, de exploração sexual de crianças e adolescentes, principalmente no norte do país. Tivemos a famosa CPI dos anões do orçamento, onde um grupo de parlamentares articulavam aí para colocar no orçamento obras, recursos que depois eram desviados e iam para o próprio bolso desses parlamentares. Mais recentemente tivemos a CPI dos Correios, que culminou também no descobrimento, né, do escândalo do mensalão, que levou aí a condenação de vários parlamentares de distintos partidos, mas na época quem comandava o governo federal era o PT, e tivemos também uma CPI, para encerrar com os exemplos, do PC Farias, esquemas também de Caixa 2, de uso de dinheiro, de campanha presidencial. Vejam que essa história já vem de algumas décadas, não é, de desvio de recursos de campanha, e que também culminou no impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. Então, é um instrumento valioso de resguardo dos interesses superiores da administração pública, do interesse público, de fiscalização, de apuração de fatos graves que certamente afetam a vida de todos os brasileiros e que, sem dúvida, nossos parlamentares devem ser atuantes. A única restrição que uma CPI não pode aí determinar
é interceptação telefônica, interceptação telemática, que corresponde aí a trocas de mensagens, tipo pelo WhatsApp, então pelo Skype, enfim, pela internet. A gente chama de interceptação telemática, as comunicações via internet, mas tem poderes bastante amplos. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela pode convocar ministros de Estado para serem ouvidos, podem convocar, intimar qualquer pessoa para ir depor como testemunha, ou mesmo na condição de eventualmente investigado para estar aí em interrogatório, tem poder de quebrar sigilos bancário, fiscal, requisitar também a órgãos públicos ou instituições privadas, como, por exemplo, a Receita Federal, a bancos, no caso, instituições, independentemente de serem bancos estatais ou privados, dados e informações pertinentes ao objeto de investigação e, de fato, as comissões parlamentares de inquérito têm uma importância destacada. O que é possível a gente registrar como uma espécie de lamento é que muitas vezes as comissões parlamentares de inquérito servem muito mais como palanque para certos parlamentares e muitas vezes jogando para a plateia como a gente pode dizer, não se empenham em fazer uma investigação séria, uma investigação consequente, e muitas vezes fazem dali um verdadeiro festival, onde buscam muito mais aparecer, jogar para a plateia, do que efetivamente buscar resultados concretos nesse tão importante trabalho. Lembremos da última CPI aí, da Covid, que se estendeu por vários meses, e foi até apelidada de CPI do circo, porque pouco se descobriu, não houve o foco em apurar uma série de denúncias de desvios de recursos da pandemia. Temos o famoso caso aí dos respiradores, dos milhões do consórcio Nordeste, capitaneado aí por algumas lideranças, dentre as quais nosso ex-governador piauiense, e que esses respiradores foram adquiridos em uma loja especializada em produtos à base de maconha, e esses respiradores nunca apareceram. Então, terminou que, não é, no âmbito aí do discurso, né, popular, foi nominada, apelidada de CPI do circo, porque, de fato, teve poucos resultados concretos. Para encerrar essa segunda intervenção minha, eu concluo dizendo que o resultado da Comissão Parlamentar de Inquérito é um relatório final, onde devem ser anexadas as provas, as evidências de possíveis crimes ou irregularidades. Se esses fatos, de fato, baseado em provas, evidenciarem práticas de crimes, esse relatório é encaminhado para o Ministério Público, porque, em regra, cabe ao Ministério Público promover denúncias, ações de improbidade administrativa. Se forem constatadas faltas disciplinares, ilícitos administrativos, pode ser encaminhado para autoridades do Executivo, para instauração de procedimentos disciplinares contra esses agentes públicos, e, finalmente, se a CPI achar que é caso de necessidade de uma legislação para coibir os atos que foram descobertos, envia o relatório para a mesa diretora para avaliar a necessidade da propositura de uma lei para coibir, reprimir eventuais fatos ilícitos descobertos pela CPI.